Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente continuar falando aqui de Vasco, para a gente falar de tudo que está acontecendo no dia a dia do nosso Vascão. Antes da gente começar, eu peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e, logicamente, né? Dedo no like, inscreve-se no canal e bora para cima, bora falar de Vasco. Bom, vamos começar falando aí de Vasco Criciúma, tá? As novidades que tem aí sobre esse jogo. O Vasco vai ter a volta de Maicon, Piton e Vegete. O Maicon e o Vegete tiveram um leve edema na coxa, já estão recuperados. Os treinamentos começaram na segunda-feira, treinaram ontem também normalmente, então já estão aptos para voltarem ao jogo. Uma vitória contra o Criciúma é fundamental, porque vou até mostrar aqui na tabela do Brasileirão, o Criciúma tem um jogo a menos que o Vasco, tá? Então, essa vitória é essencial para que o Vasco consiga ficar à frente de mais um adversário direto, né? Criciúma hoje tem 24 pontos, enquanto o Vasco tem 27. Então, uma vitória do Vasco deixaria o Vasco 6 pontos à frente e o Criciúma poderia ficar só a 3. Se o Vasco perder para o Criciúma pode passar. Colocando aí em tabela, nesse momento, o Vasco poderia cair para 11º. Tem a do Bragantino, que pode passar o Vasco, seria 12º. O Juventude não passa o Vasco por conta da... Não, pode passar também, seria 13º. O Grêmio pode passar também, ficaria em 14º o Vasco. E dependendo da sequência do Inter, o Vasco poderia cair para a 15ª colocação. Para 16º já não, mas o Vasco, dependendo do que acontecer, pode cair para 15ª. Então a vitória é muito importante para não cair uma posição a mais, pelo menos em 14º ficar, caso tudo dê errado, mas também tem aí a possibilidade do Juventude não ganhar, do Bragantino não ganhar, do Grêmio não vencer o seu jogo atrasado também. Então tudo isso vai contar. Vasco tem que vencer o jogo contra o Criciúma e tem que vencer o seu jogo atrasado contra o Cuiabá, para chegar aí aos 33 pontos. Como a gente já falou, faltam poucos jogos aí, faltam mais ou menos umas 6 vitórias para o Vasco se livrar da zona do rebaixamento definitivamente, e aí com tranquilidade pensar em Sul-Americana, para Libertadores. Quanto mais cedo conseguir isso, mais cedo a gente pensa em disputar uma competição internacional. É muito importante o Vasco vencer esse jogo e a provável escala. E detalhe, se o Vasco vencer, dependendo dos resultados, o Vasco pode chegar à 8ª colocação. Caso o Atlético Mineiro empate, até empate, e o Atlético Paranaense perca o seu jogo. A provável escalação do Vasco para domingo é Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura, Cocan, Payet, Adson, Vegete e David. Não deve ser mudada a escalação, só que o João Vitor, deve entrar durante o jogo, saindo Léo ou Maicon para a entrada do João Vitor durante o segundo tempo. Falando de volta de jogadores, Coutinho já está trabalhando na parte física, já está fazendo corridas no gramado, já está treinando em campo, tá? E pode voltar antecipadamente. A expectativa era que ele voltasse entre a primeira e a segunda semana de setembro, mas ele pode voltar já na última semana de agosto para poder já ajudar o Vasco. Outro que deve voltar até antes do esperado é o nosso Paulinho. A expectativa é que ele voltasse entre outubro e novembro. Só que o rendimento do Paulinho e a sua recuperação física e muscular está sendo tão grande que ele pode voltar já em setembro, ali entre a 3ª e a 4ª semana de setembro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ali entre as semanas do dia 22 a 29 de setembro, ele pode voltar aí voltar a atuar com a camisa do Vasco. Lembrando que ele teve uma lesão muito grave no joelho, né? Ele rompeu o ligamento. Então é uma volta mais demorada realmente. E assim como o Paulinho, o Jair também teve essa lesão, só que o Jair está um pouco mais longe de voltar aos gramados. Espero que voltem logo. São 2 jogadores muito importantes para que o Vasco consiga a recuperação, né? Que a gente tanto precisa aí no Campeonato Brasileiro. Recuperação essa que pode levar o Vasco a uma pré-Libertadores, talvez. Continuando aqui no mercado da bola. Antes de voltar, vamos sair um pouquinho do mercado da bola, gente. Vamos falar de fornecedor, tá? O Vasco renovou com a Capa, mas não renovou para até o final do ano que vem, tá? O Vasco renovou com a Capa, mas renovou até o começo do ano que vem, até mais ou menos março ali do ano que vem. Por quê? Para que o próximo presidente ou a próxima empresa que assumir aí, né, tenha mais tranquilidade
para poder escolher, né, uma nova fornecedora. Então, o Vasco estendeu o contrato com a Capa até 2025. O pedido foi do próprio clube e o Vasco ainda não recebeu uma proposta absurda de outros fornecedores. A logística também foi levada em consideração para esse pedido. O Vasco quer fazer uma renovação com a Capa até março para que o próximo dirigente aí da SAF tenha autonomia suficiente para escolher com tranquilidade, para que tenha tempo hábil a escolher um novo fornecedor. Vale lembrar também que tem algumas empresas. A maior proposta até agora foi da Nike, por 10 milhões de reais por ano, tá? Mas até o momento, Nike, Puma, Reebok, New Balance, Umbro, Capa e Legia demonstraram interesse. A Capa, vale lembrar, por conta de uma cláusula posta pelo Campelo, tem prioridade de renovação caso cubra qualquer oferta. Então, se a Nike oferecer 10 milhões e a Capa for lá e oferecer 10 milhões, a Capa tem prioridade de continuar no Vasco. A vontade do Pedrinho é que a Nike venha para uma internacionalização da marca Vasco da Gama. Como a gente já disse aqui, a Nike tem lojas, por exemplo, em Madrid, Chelsea, Londres, Madrid, Londres, Barcelona, Liverpool, Paris, entre outros centros, Barcelona, entre outros centros do futebol mundial. Além do que tem lojas no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro terão camisas do Vasco. O cara vai lá, olha a camisa, acha bonita, compra. Por exemplo, o cara vai lá na Catalunha, vê a camisa do Vasco na loja do Barcelona, compra lá, na loja da Nike em Barcelona, compra lá, vê, vai buscar a história do time, às vezes começa a acompanhar, começa a se divulgar mais o time. Isso é muito importante para que o Vasco consiga mais patrocínio, mais visibilidade, mais valor de camisa. Tudo isso é levado em conta. Voltando ao mercado da bola, tá? O Praxedes deve ser anunciado hoje pelo Atlético Paranaense. Ele rescindiu com o Vasco, ele não é mais jogador do Vasco. O Vasco ainda tenta a saída de Rossi e Rojas, tá? E esse empréstimo deve ser com opção de compra para o Atlético Paranaense. Praxedes não tem mais vínculo com o Vasco e o Vasco ainda tenta a saída de mais 2 jogadores. Por quê? Zé Gabriel foi para o Curitiba, já foi anunciado, já não fazia mais parte dos planos do Vasco, mas o empréstimo dele com opção de compra até dezembro de 24. Porém, diferente do Praxedes, o Zé Gabriel ainda pertence ao Curitiba. O Praxedes pertence ao Bragantino, o Zé Gabriel pertence ao Vasco, mas o Praxedes já não tem mais nada com o Vasco e logo deve ser anunciado pelo Atlético Paranaense. O Zé Gabriel já foi anunciado ao Curitiba e caso o Coxa pretenda continuar com o volante, ele pode ser comprado em definitivo. Já o Galdames tem negociações com Católica e tem conversas com o São Lourenço. As negociações com a Católica estão travadas por conta de salário. O São Lourenço conversa com o staff do atleta, mas até o momento não houve nenhuma proposta, nenhuma oferta oficial. Então, no momento, não tem nenhuma negociação oficialmente aberta. Mas nos próximos dias, ou até começo da semana que vem, devemos ter uma proposta oficial do São Lourenço ao Galdames, que é muito importante também, porque o Galdames não faz mais parte dos planos do Vasco. Outra pessoa e outro jogador que recebeu uma oferta foi o Ryan. Recebeu proposta do Anderlecht, que foi recusada. Já demonstraram interesse no jogador Chelsea, Sporting, tá? Chelsea, Sporting, Manchester City, Barcelona e Udinese. Mas quem ofereceu aí cerca de 120 milhões de reais foi o John Textor, tá? 10 milhões de euros, mais 60 jogos no Engenhão gratuitos, mais uma dívida que o Vasco tem aí com uma empresa a qual o John Textor é sócio de 16 milhões de reais. O equivalente aí a mais ou menos 120 milhões de reais pelo Ryan, tá? O John Textor quer levar o jogador para o Eagle Football ou para o Lyon. Nesse contrato também teria uma cláusula de que ele não poderia atuar pelo Botafogo. Particularmente, acho muito pouco essa proposta, até porque ele tem uma cláusula de contrato de rescisão de mais de 300 milhões de reais. E tem muito futebol, Ryan. Sim, para poder sair do marasmo que está hoje, tem que também contar, né, com a torcida do Vasco para parar de pegar tanto no pé do moleque de 17 anos que não vem para resolver no momento, mas no futuro pode ser muito importante. E até uma venda dele por uns 300, 400 milhões de reais pode ser muito importante aí para o Vasco sanar algumas dívidas, contratar novos jogadores, entre outras coisas. Falar agora de chegada, antes de falar do Serginho, tá? O Oscar, gente, repito aqui, não tem nada com o Vasco. O Flamengo tem preferência de compra, está muito à frente nas negociações. O salário dele vai cair muito esse ano lá na China. Ele ganha 10 milhões de reais por mês na China. Vai cair muito o salário dele
nessa próxima temporada na China. O contrato dele se encerra em janeiro de 25, tá? Mas eu já conversei com pessoas do Vasco, na China, na Europa e ligadas ao Flamengo, no caso, meu amigo jornalista Júlio Miguel Neto do Rubro News, todos me falaram a mesma coisa. Não tem nada com o Vasco, tá? O Oscar é obsessão do Flamengo. Nesse momento, o Flamengo tenta a contratação do Claudinho, mas vai tentar a contratação do Oscar já em janeiro e deve conseguir, porque o jogador tem interesse em ir para o Flamengo e já até tirou foto com a camisa do Flamengo no ano retrasado, 2022. Até por isso acabou complicando as negociações entre o Flamengo e o Xangai Psi. Tá? Então, o Oscar deve vir para o Brasil, mas não vir para o Vasco, deve ir para o Flamengo. Não tem nada com o Vasco. Brian Rodrigues não vem nessa janela. Yuri César, o Vasco conversou com o staff do jogador, o jogador toparia vir para o Brasil, o Vasco vai tentar um empréstimo agora com o Shabab Al-Ali, até julho de 2025. É uma negociação considerada difícil, por quê? Porque o Shabab Al-Ali considera o jogador importante para a sequência da temporada. O Yuri César começou bem a temporada e vem sendo destaque no time do Emirados Árabes Unidos. Não é a Arábia Saudita, onde está Cristiano Ronaldo, onde está Sané, Mané, onde está o Mahrez. Não, é uma outra liga, tá? Mas que também joga uma Liga dos Campeões da Ásia. Então, o Yuri César é interesse do Vasco, mas ainda não tem uma proposta oficial. O Vasco vai tentar convencer o time dele a liberá-lo por empréstimo, com opção de compra até julho de 25. E aí a vontade do jogador pode pesar, tá? E falar do Maurício Lemos, tá? Chegada aí do Maurício Lemos pode chegar até sexta-feira, pode definir seu destino até sexta-feira. Ele viria para tirar Léo ou Maicon. Pelo que eu sabia, ele estava com uma resistência em vir para o Vasco, queria continuar no Galo. Mas segundo o Jonathan Santos, meu colega aí do BTB Esportes, o Lemos já teria aceitado vir para o Vasco, então até sexta-feira devemos ter alguma informação. Caso aconteça, a gente já vai abrir uma live para falar sobre a contratação do Lemos. E falar agora da capa do vídeo, Serginho. Gente, ontem, durante a live, eu perguntei para uma pessoa lá em Criciúma se o Serginho poderia estar entre os próximos anunciados do Criciúma. Ele me mandou 4 olhinhos e 4 piscadinhas. Eu consigo conversar com algumas pessoas em Criciúma na noite de ontem, na madrugada de ontem, e o Criciúma pode sim fechar com o jogador até o final da semana, tá? Ou seja, até domingo. Lembrando, ou começo da próxima semana, para quem preferir. Segundo as nossas fontes, o Ponta já se acertou com o Tigre e agora só falta assinar o contrato. O Pedrinho teria convencido ele a ir para o Tigre em um empréstimo até o final do ano com a opção de compra. Vale lembrar, Vasco e Criciúma se enfrentam no domingo. Pode até ser que o Serginho seja relacionado para esse jogo para poder assinar com o Tigre, tá? Então o Serginho deve viajar com o Vasco e, se viajar, pode ter certeza que ele vai assinar com o Criciúma até segunda-feira. Então, segunda-feira, ele pode já assinar o contrato, já ser anunciado pelo Criciúma. O jogo é no domingo, o Vasco vai viajar no sábado. Então, entre sábado e domingo, o Serginho deve fechar com o Criciúma e ser anunciado já na segunda-feira. Pode ser que ele seja relacionado ou não, vai depender aí da questão do Paiva. Se ele for relacionado, já pode cravar que depois do jogo ele está assinando com o Criciúma. A informação que eu recebi lá de Criciúma, já tinha falado ontem na live, tá? A resposta da minha fonte foi 4 olhinhos e 4 piscadinhas, já dando a entender que o Serginho estava acertando com o Vasco, com o Criciúma. E agora ele realmente deve ir para o Criciúma. Uma ótima oportunidade. Quem falta sair do Vasco se o Serginho sair? Galdames, tá? Galdames, Rossi, que tem propostas de Sport, Goiás e do próprio Criciúma, perdão, do Sport, do Goiás e do... Esqueci qual outro time, depois na live de mais tarde eu falo, tá? O Rossi e o Rojas, que o Vasco busca um comprador para ele, tá? Gente, a live de hoje foi essa. Peço a vocês que deixem o like, soltem o dedo no like, isso ajuda muito ao vídeo chegarem mais pessoas, se inscrevam no canal, rumo aos 9.000. Então deixa o like, se inscreve no canal e hoje, 6h30 da tarde, eu tô de volta com mais TM News. Espero lá.